A ANAD é fruto de muito estudo e fruto da experiência de outras pessoas, né? Que são o Jorge Ramos, quando fundou a ASA, e depois o Flávio Dias, que fundou a SONAT e fez Rio e São Paulo. A ASA era só Rio de Janeiro, né? Foram duas experiências muito difíceis, né? Eu acho mesmo que hoje eu tenho a exata dimensão do que o Flávio Dias sente em relação às pessoas, à luta, à dificuldade, né? Pelo direito autoral, pelo pagamento do direito autoral. Existe sempre uma dificuldade, né? Porque a gente luta contra coisas muito poderosas, a começar pelo Brasil, né? Eu não vou nem entrar na coisa internacional, né? Nas masters, eu não vou, nem preciso, né? Hoje a gente tem, hoje há muito tempo, a gente tem uma relação muito difícil, errada e torta, incoerente, né? Com os estúdios, e em São Paulo se diz casas de trabalho. Dá no mesmo, né? Há um microfone, uma bancada e um texto e um filme, então é a mesma coisa. Quando a gente estudou durante 6 meses a coisa do direito autoral e tudo mais, desculpa, é uma gripe remanescente aqui. E também estou comemorando porque eu parei de fumar. Oh! Yes! Então... Belo registro, hein? Muito bom. Enfim, quando a gente começou a estudar, né, esses dois momentos da história não contavam com a Lei 9.610 de 98, que regulou o direito autoral, né? Nós tínhamos a 6.533, que é de 78, que regula a profissão de artista, e em seu artigo 13, diz que não é permitida a cessão de direitos, né? Então, nós tínhamos no começo, com a ASA e a SONAT, a 6.533. Você estava no lago, bebê? Ele quase entrou ali. Oh, pequeno. Então, era um cachorro, você chegou a pegar? Né? Uhum. Tadinho. Enfim, e quando foi, nós começamos a ver, né, Dr. Carlos Fernando Albuquerque e eu, estudávamos noite adentro, quer dizer, foram 6 meses enlouquecidos para a gente ver, quer dizer, no que a lei amparava a gente, porque direito a isso a gente sabia que tinha, né? Eu acho que não sei se eu posso chamar de erro, mas a nossa certeza, digamos assim, era tamanha, né? Que nós queríamos colocar aquilo para as pessoas, para os dubladores, Rio, São Paulo e tudo mais, imediatamente, porque era tão claro e o volume de dinheiro era de tal ordem, né? É só a gente tirar um pequeno exemplo do que arrecada o ECAD, né? Nós somos, pela lei, inclusive pela reforma da lei agora, que a ANAD batalhou 4 anos por essa reforma da lei, quer dizer, em seminários nacionais e internacionais, com palestras e convidada pelo Ministério da Cultura, a ANAD, a fazer palestras sobre a questão da dublagem no Brasil. Quando a gente queria contar isso, e a gente, quer dizer, esse afã de contar, mas nós, eu e o Carlos Fernando, estávamos mais preparados, a gente estava mais... a gente tinha mais conhecimento, a gente tinha mais certeza, a gente tinha mais... Me falta até o termo. Estímulo. Também. Mas, quer dizer, nós entendemos que não era justo a gente ficar com aquele conhecimento só para nós, né? E precisávamos, quer dizer, fundar uma associação nos moldes juridicamente corretos e tudo mais, e isso só se faz por meio de uma assembleia. E essas assembleias foram feitas no Rio de Janeiro e em São Paulo. É muito difícil você explicar 6 meses
de estudo, de dedicação a um projeto, né, numa assembleia. Eu estava falando, quer dizer, dessa coisa do afã, né, da gente participar isso, né, partilhar isso com as pessoas e propiciar, finalmente, né, que houvesse esse pagamento, esse direito sendo respeitado, fundamentalmente, né. É claro que num primeiro momento as pessoas se empolgam, as pessoas veem, né, quer dizer, que existem pessoas que estão pensando aquilo, assim como foi com Jorge Ramos, assim como foi com Flávio Dias, né, a quem eu rendo as minhas profundas homenagens, né. Desde sempre pessoas que quiseram o bem, que quiseram e tal. Mas, quer dizer, como eu dizia lá atrás, né, nós temos uma convivência torta, né, errada, que nós fomos permitindo de alguma maneira, né. Eu quero deixar claro que eu não, como presidente da ANAD, desde da sua fundação, em 2007, dezembro de 2007, eu não tenho absolutamente nada contra as atitudes dos dubladores quando foram pressionados. Porque eu entendo que, diferentemente de outros tempos, quando as pessoas deixaram de se falar, enfim, eu entendo que há um tempo na vida para tudo. Assim como há um tempo na vida para eu ter vindo para Miguel Pereira, onde estamos agora. A gente não entende muito isso, né? Quando eu tinha 30 anos, imagina, entendeu? Faz conta se eu ia morar em Miguel Pereira, uma coisa pacata, e andar a cavalo, sabe? E, no entanto, quer dizer, passou a ser o meu ideal. O silêncio, quer dizer, o estudo, poder ler o que eu não tinha lido ainda. Enfim, mas a gente, especialmente a reflexão. Mas a gente não pensa essas coisas assim quando é mais jovem. E aí hoje, quer dizer, a minha compreensão, lógico que você mais velho, né, você reflete muitas coisas, sua própria vida, seus atos e tudo mais. Então eu não culpo, mas é uma coisa difícil de compreender, né? Há uns 8 anos, mais ou menos, liderança de categoria trabalhista no Rio de Janeiro, eu dizia, gente, olha só, a gente precisa estudar uma nova fórmula de pagamento trabalhista, porque está se esgotando isso. Esse acordo não existe, ele já não funciona, ele é velho, ele tem 20 anos, ele foi feito dentro da minha casa, em 1977, pelo amor de Deus, e depois de 78, na greve, quer dizer, então a gente precisa renovar isso, precisa pensar outras formas e tudo, mas ninguém me escutava, na verdade. Eu falava um pouco pro vento e tal, estava todo mundo muito preso às suas necessidades, a vida começou a ficar muito difícil, né? A vida do artista sempre foi muito difícil, mas de toda maneira a vida do dublador começou a ficar muito difícil por toda a mudança tecnológica que aconteceu e que justamente o nosso pagamento não acompanhou essa mudança tecnológica. Então, o que antes, né, nós tínhamos por dia 10 horas, 12 horas de trabalho num convidado, nós passamos a fazer em 4. Né? Os bons dubladores fazem em 3. Os que são rápidos, muito bem. Então, o que nós cedemos nesse momento que é crucial? Lá atrás, né, nós cedemos, quer dizer, o nosso valor. O nosso valor a gente não soube resguardar. A gente, na ânsia, evidentemente, dos seus compromissos, né, com filhos, com casa, com supermercado, conta de luz, gás de telefone, exatamente as mesmas que eu tenho. Eu não sou diferente de ninguém, eu não ganho na loteria, né? Quer dizer, então, quando não concordei, protestei. Isso sim, a diferença que existe para mim, de mim, em relação a isso, é que quando eu não concordei, eu fui lá e protestei e ganhei, né? Muito bem, mas não é fácil fazer isso. Eu sei que não é, então por isso, por ter essa experiência, eu entendo que as pessoas tenham se deixado levar por um falso ouro, né? 1% a mais, né? E que comprometeu, quer dizer, comprometeu todo
o esquema. Porque se você tem a lei do seu lado, se você tem uma estrutura jurídica para fazer aquilo, quando um estúdio, né, junto com a Disney e um ex-dublador junto, propõe um 10% em vez daquilo que você tinha para ganhar, sabendo da fragilidade da categoria, porque essa pessoa mesmo era um dublador, só que ele ganhava não sei quanto, né, de salário, ele trabalhava na Disney, e o estúdio ganha muito mais do que um dublador. Então, naquele momento, se nós tivéssemos ficado juntos, hoje estaria tudo resolvido. Aliás, a evolução financeira do produto que vocês trabalham, hoje ela é compensadora e não para a dublagem. Veja bem, você falou a palavra certa. Nós nunca vimos o nosso trabalho como um produto. Excetuando uma ou duas pessoas que eu me lembre, talvez Nelson Machado, em São Paulo, que é o meu anarquista favorito. Mas o Nelson Machado sempre teve essa visão, quer dizer, não tão clara, talvez, hoje bem claro, sem dúvida, mas lá atrás, né? Como produto, né? Nós entregamos um produto valiosíssimo, né? Quer dizer, basta ver como os músicos ganham, né? O quanto eles ganham. E esse mesmo sistema, tirando a parte podre, né, do ECAD, evidentemente, esse esquema, nós somos tão intérpretes quanto. Né? Na verdade, o que acontece hoje conosco eles conseguiram esvaziar a ANAD, como conseguiram esvaziar a ASA no tempo da ditadura, evidentemente, né? Ainda com Roberto Marinho e tal, que era uma potência nesse país, e conseguiu esvaziar a ASA, e a SONAT foi esvaziada por nós mesmos. Mas ali, quer dizer, fomos nós, dubladores, que abandonamos a SONAT. E isto é uma coisa que precisa ser vista. Todos me dizem agora, Sumara, abandonaram a ANAD. É verdade, né? As pessoas entregaram suas cartas de desligamento forçadas, né? Porque eram obrigadas a fazer isso, porque se não fizessem isso não iam trabalhar. Então as pessoas estavam defendendo, quer dizer, o seu filho, o colégio, etc. É essa compreensão que eu acho que eu tenho, né? E tudo mais. E é claro que eles tiveram uma grande jogada, isso os distribuidores internacionais. Eles fizeram uma grande coisa, que foi, vamos exemplar, a cabeça, né, disso, e todo o resto será esfacelado. A cabeça, no caso, é essa pessoa que você está vendo aqui agora. Só que existem outras cabeças além da minha. E isso nós resolvemos manter quietos, né? Outras pessoas que têm essa mesma consciência, outras pessoas que não têm esse medo e outras pessoas que saíram para outros campos, né? São essas pessoas que ficaram anônimas e quem deu a cara a tapa fui eu, porque a minha cabeça já estava cortada mesmo. Eu todo santo dia escutava dentro da empresa que eu trabalhava na época, eu estava assim, a Warner pediu a sua cabeça, eu não sei o que eu vou fazer. E aí a pergunta que cabe é assim, como que você trabalha com um clima desse? Né? Então eu digo, bom, eu também vou parar de trabalhar e vou cuidar do direito autoral de todo mundo. Resolvi que não ia mais envolver pessoas nisso, né? O que eu pudesse caminhar e esse grupo, né, fechado pudesse caminhar, nós iríamos fazer com as ações e tudo mais. Ganhamos todas as ações até agora, todas as ações, todas absolutamente impetradas pela ANAD, quer dizer, tiveram sucesso, não há como negar, é um fato lá. Só que precisa, quer dizer, um pouco do entendimento das pessoas. Acho que esse entendimento está chegando agora, porque a coisa apertou de uma tal maneira, quer dizer, no trabalhista, né? O ganho é tão pequeno, é tão desvalorizado, né? Que não há mais como sobreviver. Eu não vou desistir da ANAD, eu, Sumara, pessoalmente, né?
Porque eu achei até agora que eu ia lutar pelos direitos de todos. Agora eu vou lutar pelos meus. Se eu trabalhei a ANAD politicamente, como trabalhei, hoje a ANAD é uma entidade respeitada nacional e internacionalmente, e inclusive pelo governo do Brasil e outros governos, não é? Hoje a ANAD se corresponde internacionalmente. Quer dizer, então eu não vou perder esse cunho político, não é, que eu consegui fazer. E é um desafio pessoal. Que é um desafio pessoal, né? E mesmo porque eu tenho muito dinheiro para receber. Vai me desculpar lá, como diz o Portugal. Desculpa lá, entendeu? Mas eu tenho muito dinheiro para receber. Um passo de cada vez e um dia de cada vez. Precisa muita paciência para isso. Tem momentos que eu quero mandar tudo pro inferno, inclusive as pessoas. Assim, cara a cara, como eu tô com você. Sabe? Aqui eu faço um favorzinho, pega na hora do almoço e vai pro inferno quando você tiver um tempo, né? Eu acho muito engraçado as pessoas ficarem discutindo que precisa, por exemplo, um sindicato dos dubladores. Percebe? Quer dizer, aí realmente... Mas aí eu paro e penso, eu digo, meu Deus, eu já avancei tanto, né? E eu sei tanto que, por exemplo, a Comissão de Enquadramento Sindical não vai permitir, porque existe um sindicato que é dos artistas, sabe? É uma coisa que não vai poder, enfim, parelhar isso, né? Já existe, então não pode ter outro, sabe? Umas coisas assim, mas aí não faz mal, né? Essa consciência crítica um dia vai chegar, e se, quer dizer, eu continuar com a ANAD e eu ganhar, essa que é a grande ironia da história, né? Todos vão se beneficiar. No fundo, quer dizer, eu poderia dizer, olha, sabe de uma coisa, eu vou cuidar do meu assunto, né? Dos meus filmes, e tudo mais, e quem quiser que entre na justiça e faça. Mas eu não sou boazinha, não. Aliás, eu estou longe de ser boazinha. Não tem nada a ver isso, né? Eu tenho meus momentos muito difíceis e essas tais pessoas que eu lhe digo, né? Especialmente os advogados, e não posso deixar de citar, quer dizer, o Ricardo Vasconcelos, de São Paulo, a família do Ricardo Vasconcelos, que são assim, quando os meus momentos mais difíceis são as pessoas que mais dizem para mim, Ismara, ó, nós estamos aqui. Tão difícil a vida possa estar também para eles, mas eles nunca deixam de dar um telefonema, uma frase, um apoio, né? Outra pessoa também que eu não posso deixar de citar é Lígia de Paula, presidente do Sindicato Satélite de São Paulo, que sempre foi uma pessoa que abriu, né, o sindicato para as reuniões da ANAD, apoiou e tudo mais, é uma pessoa que tem essa visão, né, possivelmente, e tudo mais. Então, basicamente, quer dizer, a história da ANAD é assim, caminhamos, né? Caminhamos. Agora fomos chamados para encerrar a mesa de encerramento, fizemos a mesa de encerramento do último seminário, depois desses 4 anos, né? A ANAD foi a única entidade dos artistas a ser chamada. Isso tem um peso político, queiram ou não queiram, entendeu? Podem tratar o que quiserem, né? Mas não vão conseguir, sabe? Não vão conseguir porque, e mesmo, quer dizer, os distribuidores já sabem isso, eles já sabem isso, né? Então, já se falou, já tivemos uma primeira reunião em 2009, daí houve a mudança do governo. Essas coisas do governo são muito complicadas realmente, né? E eu acho que a gente tem que esperar o momento certo, a coisa certa. Infelizmente, a ministra da Cultura teve problemas seríssimos, né, assim que assumiu, e tudo mais, e aí foi muito confuso e tudo mais, mas não sei. Tá? Aliás, o governo, o Brasil inteiro está esperando a presidente Dilma Rousseff, não é? Aqui vir. Definir. Não é verdade? Então, há uma indefinição, né, no governo como um todo, e essa indefinição se reflete no nosso trabalho. No segundo semestre, as coisas deverão acontecer. Daí a gente faz outra entrevista aqui. O que você não falou ainda sobre sua carreira? Eu comecei na dublagem e hoje, olhando, né, era uma época de ouro. Eram grandes atores. Eu me lembro que eu ficava assistindo, enquanto não chegava a minha hora, né, de dublar, eu ficava assistindo a Glória Ladani, por exemplo, dublar grandes atrizes daquela época, e eu digo, meu Deus do céu, que coisa,
coisa, que facilidade que essa criatura tem, né, de colocar a voz, de dar a nuance exata e tal. Essa época de ouro, quando a gente era feliz e não sabia, né? Pra você ter uma ideia, 1 hora de trabalho da gente, no Rio de Janeiro, meu filho tinha um pediatra que era considerado um medalhão, assim como a gente fala, né? Era um grande pediatra e tal. E 1 hora de trabalho equivalia a hora, a consulta desse pediatra. 1 hora de trabalho, né? Quer dizer, eu me lembro que até 1985, se eu não errei no tempo, até 1985 a gente viveu num mar de rosas. Por quê, né? Porque se ganhava muito bem, porque existiam diretores dentro da Herbert Richards que efetivamente diziam não ao Herbert, né? E isso quer dizer, isso fez escola. Os outros diretores, logo de início, né, que foram substituídos e tal, saíram, já estavam mais idosos e tal, continuaram essa política, depois virou uma bagunça. Logo depois da greve, né? Entrou muita gente que nada tinha a ver, pela janela, literalmente, né? Enfim. E aí perdeu-se um pouco, na verdade, né, daquela força que a gente tinha, e a gente ainda tem, mas esqueceu, que mudou de nome, né? Hoje é produto. Na economia mundial, a gente está inserido como grande, né, e valiosíssimo produto, volto a repetir. Mas era assim, era prazeroso, as condições técnicas eram as piores possíveis, se você possa imaginar. Eu nunca vi um estúdio da Herbert, por exemplo, ser limpo, higienizado, quero dizer, né? O ar-condicionado, faz conta, aquele filtro, não é? E ninguém se importava com isso, quer dizer, porque o prazer de fazer aquele trabalho era tão grande, era tão bom você sair de casa, né? E era um trabalho da mesma maneira, quer dizer, é um paradoxo isso, porque é um trabalho anônimo. Nós éramos uns perfeitos desconhecidos, né? Quer dizer, as nossas vozes eram conhecidas, mas também não eram associadas, então isso não existia muito. Alguns de nós, quer dizer, faziam televisão, como Milani, como Drummond e tal, então aí era uma coisa mais fácil, mas era muito, muito pontual, né? Isso. Mas a gente era muito feliz e a gente se sentia recompensado, né? Por você fazer um trabalho tão bonito, tão rico, dificílimo, da forma que é, né? E você viver bem, quer dizer, você ter o seu carro, você ter a sua casa, você comprar seu apartamento, educar seu filho, essas coisas, né? Ninguém era milionário, mas também essa não era a proposta. Enfim. E aí chega, quer dizer, o divisor de águas, que é a coisa tecnológica, que eu já comentei, né, para você. E houve ali, quer dizer, uma divisão muito grande, algumas pessoas não conseguiram se adaptar, até hoje não conseguiram. Foi uma mudança muito brusca, né? E aí depois mudou de novo, e aí até chegar no Pro Tools, né? Esse caminho não foi acompanhado, né, por esse talento nosso. Nós esquecemos esse talento e o país mergulhou numa política, quer dizer, inflacionária enorme. Tem 1000 razões, quer dizer, até para a gente não se dar conta disso, né? Não desculpando, mas, enfim. Voltando a essa coisa anônima, isso passou a deixar de existir com o advento da internet. Porque na internet tinha uma coisa que eles começaram a achar a gente, porque aí era Orkut, porque hoje já é Face, Twitter, mas era Orkut. Então, o fã, né, aquele que existia e que a gente não sabia, ele passou a achar, tinha uma foto da gente e muitos de nós respondiam, quer dizer, a gente conversava, a gente falava, respondia e ficamos todos muito espantados, né?
quando aconteceu isso, essa explosão, e os primeiros eventos de animes, né, que foram feitos e tal, quando a gente viu aquele mundo de gente sabendo da gente, conhecendo a nossa vida profissional e a pessoal, né? Isso é um espanto realmente. Outra vez, a gente ficou muito feliz, né? O ego ficou muito bem, né? Porque nós éramos, nessa altura dos acontecimentos, de data vênia, entendeu? Tão starlets quanto, né? Qualquer um, não tinha diferença para mim. Por exemplo, entre eu fazer TV Globo, como fiz nos anos 80, e ser uma dubladora, né? Quer dizer, a coisa do supermercado, que me reconheciam, acabavam reconhecendo porque eu estava com a minha cara na tela, né? Tudo bem, mas também associavam a coisa da voz. Então, para mim, não tinha muita diferença, e depois eu tive que decidir o que eu queria fazer, e eu decidi que eu queria dublar, e deixei a televisão, que para mim era uma coisa dificílima, porque, eu vou contar uma coisinha para vocês, eu sou extremamente tímida. Não parece nada, né? Não parece. Eu sei. Eu sou assim, né? Uma pessoa que fala, que tal, mas olha, se me apontasse, se reconhecer minha voz até hoje, quer dizer, 30 e, sei lá, 8 anos, 39 anos de profissão, e eu fico vermelha, quer dizer, eu fico sem graça, porque eu fico achando que eu estou forçando a minha voz para ser reconhecida pela pessoa, e não é isso, quer dizer, essa é a minha voz, essa é a voz que eles escutaram a vida inteira, né? É natural que eles reajam, eu é que nunca me adaptei a isso. Enfim, e aí chegamos ao advento do Pro Tools. O Pro Tools, Tata Guarnieri disse outro dia uma frase que eu achei genial. Nós precisamos colocar um Pro Tools na nossa vida. É genial, não só porque ele é um cara muito corajoso e ganhou da Fox, e foi lá, brigou e tal, né? Mas também porque ele cunhou uma coisa que essa a verdade, né? O que significou o Pro Tools? O Pro Tools significou um avanço tecnológico enorme, né? E acabou com o nosso valor. Se a gente tivesse um Pro Tools na nossa vida, né? Então esse valor estaria pau a pau, tá certo? Quer dizer, isso não aconteceu. E a dublagem, antes teve uma coisa assim, dos cursos de dublagem. Aí todo mundo queria ser dublador. Uma coisa inacreditável. A gente recebia a carta do Amazonas, do Pará, do Rio Grande do Sul. A Ebert tinha pilhas de cartas, currículos. Muita gente foi fazer curso de teatro para poder ser um dublador, o que eu acho uma coisa fantástica, porque essas pessoas que queriam ser um dublador, né? Não era aquela coisa de entrar pela janela e tudo mais. No meio de uma greve, por exemplo, né? A categoria inteira parada, o cara vai lá se oferecer para dublar. Faça-me um favor, entendeu? Vá cuidar, sei lá. Enfim. Não me irrita, entendeu? Essa coisa é uma coisa que eu não consegui resolver até hoje. Enfim. Aí, quer dizer, aconteceram os cursos de dublagem. Veja bem, mais uma vez, né, nós fomos lidar com o produto, mas absolutamente não entendemos ainda que era um produto, né? Quer dizer, o que acontecia? O Silvio Santos queria vozes novas, as séries tinham que ter vozes novas. Eu fiz a primeira novela mexicana, argentina, qualquer coisa nesse sentido, com vozes novas. Gutenberg, que hoje, depois entrou na dublagem, né, uma voz muito parecida com uma determinada pessoa, mas graças a Deus já se livrou disso, que não vale a pena. Viu, Gutenberg? Tá. Aí, Gutenberg, Maurício Berger, fazendo os papéis principais, pessoas cruas, né, cruas, e hoje são excelentes dubladores, diretores e tudo mais, porque se dedicaram, porque queriam, porque, enfim. Mas, mais uma vez, a gente foi lá ensinar, né? Mas não entendeu que a gente estava ensinando o produto, do que a gente era capaz, inclusive, de passar, né? De ensinar. Muito bem.
Depois da fase dos cursos, muita gente nova e muita gente boa, chegou a fase das crianças, né? Nós todos adultos fazíamos as crianças nos filmes, o que era uma coisa tenebrosa realmente, entendeu? Era um sacrifício aquilo, uma coisa falsa e tal. E tivemos grandes pessoas, crianças que chegaram, como o Selton Mello, né, que subia num banquinho para poder... Selton, o irmão dele, o Danton, nossa, tanta criança com valor, quer dizer, eu gosto particularmente do menino mais recente, mas um espetáculo, Eric Bourdeau, ele fazia o 2.5 Men, ele fazia o menino, o garoto é um gênio, o garoto é um espetáculo, ele tem aquilo dentro dele, não tem vivência. Ele não tem vivência para fazer uma morte, para sentir uma perda. Ele ainda não perdeu o avô, ainda não perdeu, né, ninguém. Então, mas é nato, quer dizer, né? E como ele, muitos. Peterson, Adriano. Peterson é um fenômeno verdadeiro, né? Um grande diretor hoje, um grande dublador e tal. E assim foi a época das crianças, mais uma vez estávamos nós. Existe até um curso, se formaram vários cursos específicos para criança. Mais uma vez, produto, né? E a gente perdendo o campo para coisa tecnológica. Perdendo o campo. E aí, quer dizer, aconteceram também alguns episódios de dublagens fora do país, tenebrosas, Miami, Los Angeles, e tudo mais, com alguns dubladores, inclusive do Brasil. Se não me engano, o Niso Neto foi filho do Chico, que foi um dublador, e foi para lá para dublagem. Eu me lembro que o Ebert me chamou e disse, olha, ele tem que aprender a ser ator. Eu era diretora já na Ebert nessa época. Eu digo, tá, perfeitamente. E ele começou a trabalhar, tudo bem. E ele dublou em Los Angeles e tal. Então essa coisa da consciência, né, que eu digo que não existe, né, na verdade. Aquele momento lá do Niso, ele precisava sobreviver em Los Angeles. Então tudo bem, ele foi lá dublar e tal. Aí você assiste hoje o Encantador de Cães, que aliás é uma coisa que eu faço com os meus cachorros, e podem fazer porque é um espetáculo aquilo. É aquilo mesmo. Tudo que ele ensina é perfeito. Aquele cara é um dublador nos Estados Unidos. A dublagem é muito ruim e tal. Ele tem uma voz muito boa. Ele anuncia em outros canais também. Ele é um locutor, basicamente, né, e tal. E ele faz uma dublagem que é uma das maiores audiências, né, e tal. Outra vez a gente não fez absolutamente nada. A gente vai... Tem uma historinha para isso, né? A gente vai para o Muro das Lamentações, com todo respeito à religião judaica, mas a gente vai para o Muro das Lamentações, faz o nosso bilhetinho, põe lá, entendeu? Dizendo que não pode dublar em Miami e reza e espera que Jeová resolva. Entendeu? Quer dizer, houve uma passagem comigo, acho que nunca contei isso em nenhuma entrevista, no Nordeste. Exatamente em Crateús. Eu não vou citar o nome da pessoa, porque é uma pessoa muito conhecida. Enfim, pegamos um jipe, porque havia dinheiro, mas não havia o que comer, nem o que comprar. E fomos uma cidade próxima, uns 200 quilômetros mais ou menos, e pelo caminho, estrada de terra, ia uma pessoa com uma sombrinha, e paramos, porque não havia ônibus, não havia nada, para ver se a pessoa não queria entrar no jipe, né, e tal. E ela carregava uma criança nos braços, embrulhada nos panos. E esse homem, um homem de Deus, disse, minha senhora, vamos no jipe? Não, precisa não, disse ela. Disse, não, como não precisa? Um sol de meio-dia escaldante, 40 graus nesse deserto aqui, pelo amor de Deus. Vamos, porque chega mais rápido. Ele disse, não, mas a criança está morta, assim. Deus quis assim. Ele disse assim, olha, minha senhora, um homem de Deus. Olha, minha senhora, Deus não tem porra nenhuma a ver com isso. A senhora entendeu? A senhora entra aqui. E aí ficou louco, porque essa é a consciência, né, que a gente tem. Deus quis, Deus vai prover, Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai... É claro que a gente tem que ter, quer dizer, a nossa crença, a nossa espiritualidade,
a nossa perseverança, né? Crer no universo, e o universo fará a coisa acontecer, mas você tem que querer. É como um suporte. Né? Sabe, Deus não vai fazer para você só porque, bom, então Deus é justo, mas você não quis aquilo de verdade, né? Você não pediu aquilo, você não batalhou por aquilo. Você está esperando que caia de paraquedas na sua varanda ou no play do seu apartamento. Então vai continuar esperando, né? Tipo assim. E aí chegamos à dublagem de hoje. Graças a Deus eu não dirijo mais, porque eu acho que eu vejo coisas assim tão voltando lá naquela era, né? Então nisso você deixou Deus agir. Eu acho que Deus me tirou e eu trabalhei para que isso acontecesse. Eu tive momentos certos de saída. Eu saí da Ebert no momento certo. Eu saí da Ebert, ela começou a falir. Aí foi um caos, né? A administração, não sei o que foi. E eu vim para Miguel Pereira no momento em que eu precisava mais estudar, mais me focar, mais, né? Quer dizer, então eu acho que Deus opera dessa maneira. Mas você tem que ter um objetivo, você tem que estar voltado para aquilo que você quer. Senão, eu vou ficar aqui sentada nesse lago, conversando com vocês, entendeu? E eu vou pagar as contas como? Não dá, né? Enfim. Se a tua locomotiva vai chegar a algum lugar. Não dá, pois eu vou precisar de investimento, não é? Para poder transformar ecologicamente correta, não botar lenha, mas botar gás, gás também não pode, mas então eu vou botar eletricidade, mas eu preciso de investimento para isso, né? Muito bem. E aí chegamos à dublagem de hoje, que é assim, o Pro Tools faz a metade das coisas, o diretor não assiste o filme, o diretor não escala, não é em todo local isso, né? Mas existe. O diretor não assiste o filme, quem escala o filme é o técnico, ou então é o dono do estúdio, ou então é qualquer pessoa, e tudo bem, e aí você vai cedendo, e aí no acordo diz que o diretor deve ganhar X, e aí dizem para ele, olha aqui, você vai ganhar X menos 2, ok? E aí ele diz, ok, e aí acerta daqui, acerta dali, acerta daqui, e aí foi afunilando. Aí, quer dizer, afunilou de uma maneira que hoje ninguém respira. O que eu vejo das pessoas que se comunicam comigo, pessoas que... Existem pessoas, inclusive, que dizem, Mário, eu quero voltar para a Nádia, eu não tenho como pagar a mensalidade. Isso também é uma coisa que precisa ser entendida. Então, essa pessoa volta, você entendeu? Volta, porque esse não é... É claro que a Nádia precisa das pessoas para ela poder se locomover, para ela poder agir, né? Ela deslocar a presidência, os advogados, porque todo mundo trabalha de graça, como é isso? Que país é esse, como diz o outro, né? Mas, quer dizer, mas está afunilado de uma maneira, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe uma coisa que se chama trem da história. Já aconteceram alguns trens na dublagem. E que passaram e as pessoas não perceberam, a gente conversou sobre isso, diversos momentos o produto veio à tona, mas não foi assimilado, o produto veio, não foi assimilado de novo, e agora ele veio de novo, e se perderem esse trem agora, seja no trabalhista, seja no direito autoral, né? Quer dizer, as pessoas que lideram o mercado vai afunilar de uma maneira, e aí o que você entende? Você vê uma Ebert fechar, acho que é uma diferença, não tenho detalhes, né? Claro, nem poderia, entre o fechamento da Alamo, por exemplo, e a Ebert, mas eu posso entender que qualquer um hoje tem um estúdio, não é? Você tem um Pro Tools, uma garagem, você põe lá uns como é que chama aquele negócio? Parece casca de ovo. Sonex, Ponex, um negócio assim. Você põe lá aquele negócio, uma qualidade zero de som, entendeu? Em contraponto àquele empresário, né, que montou o seu estúdio com as técnicas exigidas pela DreamWorks, pela Disney, pela Warner, enfim. Não é? Quer dizer, não é possível competir dessa maneira. Mas o que é isso? É outra vez o afunilamento, né,
Então, é muito dinheiro que se ganha com dublagem, é muito dinheiro. Não adianta dizer, entendeu? Para mim que, não, as casas estão fechando, por isso que... Não. Não é isso. Você diz quem é contratado na ponta empresarial. Esse foi o grande problema que aconteceu lá atrás, né? O acordo hoje é uma coisa que é completamente respeitada. Já há anos que ele está obsoleto. Eu acho que ele precisa ser revisto, quer dizer, essa relação trabalhista, né? Ela precisa ser revista. Existem algumas pessoas que pensam dessa mesma maneira, eu vejo, elas escrevem sobre isso. E esse bonde, em algum momento, vai passar. Quem subir nesse bonde, né? Inclusive empresários, porque eu não descarto, né? Ele não é meu inimigo, não se trata disso, mas ele não tem que me pagar coisa alguma, entendeu? Eu tenho que negociar o meu produto, finalmente, né? Com o dono do filme. Eu vou negociar com o intermediário, por quê? Ele negocia a parte dele, né? De estúdio, de técnicos, de som, de luz, Anyway, não sei, não sou empresário. Eu vou discutir o meu produto. E o empresário que não perceber isso, né? E esse momento da dublagem na questão trabalhista e na questão autoral, se esse bonde passar outra vez e não pegar, pode fechar. Agora, perguntaria para você, Sumara, você que é uma pessoa experiente em direção de dublagem, já viu muita coisa, sabe muita coisa. Se você hoje fosse contratada como uma empresária de estúdio e a distribuidora, eu estou falando em termos futuros, a distribuidora ela já entende que o público é exigente, precisa ter um outro tipo de trabalho. Como você acha que seria esse trabalho? Quanto tempo de laboratório, etc. Tal? Como é que você agiria, empresário, a direção que vai contratar elenco e tal? Eu mudaria o contrato de trabalho nosso. Essa é uma coisa que precisa ser revista antes mesmo de eu pensar em ter um estúdio, ou nós termos um estúdio. Né? Eu acho muito, quer dizer, já se tentou isso no mundo todo, na Itália e tudo mais, e não deu certo. O artista, de modo geral, não sabe cooperativar. Algumas coisas em teatro funcionam porque ele tem aquele tempo certo, ele tem, né? Na dublagem não acredito, e as coisas que já aconteceram sobre cooperativa fora do Brasil, inclusive, mostram isso com clareza, né? É só uma questão de estudar, de se interessar, saber, né? É só isso. Parece só, né? Mas não é. Mas, enfim, tem que dar tempo das pessoas se interessarem pelo seu produto. Outra vez, né? É um enorme produto. Mas, enfim, eu acho que o principal agora é a gente mudar, né, essa relação. Isso acabou, isso era assim, né, naquele tempo lá atrás, com as condições econômicas daquela época, com a tecnologia da época, enfim, né, quer dizer, hoje a gente se especializou muito mais, né, nós dublamos com uma rapidez que é um negócio inacreditável, existem dubladores que você não acredita. Em série. Né? Um negócio em série, assim, 12 loops de uma vez. Então, parece eu e da Mata na Gato e o Rato, que a gente botava 4, naquela época não tinha essa tecnologia, a gente botava 4 folhas de papel e não lia absolutamente nada do que estava ali. Né? A gente pegava mais ou menos o mote e ia fazendo, depois ria, meia hora dentro do estúdio. E a gente dizia, o que a gente fez, pelo amor de Deus? E estava tudo lá. Pior é isso, que estava tudo lá. Eu ainda não consegui, eu comprei o DVD da Gato e Rato e eu não consegui assistir até hoje. O da Mata era, para mim, o parceiro mais perfeito que eu tive. Pensamento mais coerente, quer dizer, dentro do estúdio, era uma sintonia extremamente fina que nós tínhamos, né? Pensávamos muito igual. Eu me lembro que quando eu não ia dizer uma palavra que eu não queria que ele dissesse no texto dele, eu colocava o dedo em cima dessa palavra, ele já pulava para aquilo. Era uma coisa inacreditável aquilo. E eu fico muito triste porque uma semana antes dele falecer, ele me disse, Su, me ajuda.
e não estou bem. Eu consegui que ele fosse para um hospital em São Paulo por meio de amigos, fora da dublagem e tudo mais, mas aí já não deu tempo e ele já foi internado muito mal. E depois porque... desculpe. Eu não consegui ir no enterro dele. O patrão não permitiu. E é como se ele não tivesse sido enterrado, sabe? É muito... Bom. Dá mata meus respeitos. Enfim. Então, é aquela época, né, que era tudo muito bom e tal. Enfim, e aí, o que eu estava dizendo, a dublagem hoje, ela não tem mais saída. Não tem mais saída. Sequer os empresários, eu ouso dizer, quer dizer, eu não sou empresária, não quero, mas eu ouso dizer que nem os empresários têm saída. Se eles não abrirem, quer dizer, esse foco também, né, para o mundo, para o que está acontecendo no mundo, para o que já aconteceu no mundo, como os países se organizaram, como a Espanha se organizou, né? Tem não sei quantos dialetos na Espanha, pelo amor de Deus. No México existe uma associação para cada função. Existe uma para o cantor, uma para o arranjador, outra para o maestro, outra para o violinista, outra para o... E assim sucessivamente todo mundo se entende. Estudem, olhem, abre, percebam, né? Vai acontecer e se não estiver pronto, eu acho que o mercado vai para Miami, vai para... E os distribuidores, eles têm uma sintonia muito fina para perceber isso, né? Eles sabem direitinho quando a categoria está se movimentando. Sempre foi uma categoria muito temida, né? Porque era muito forte, ela não falava em produto, mas ela falava em valor, em pessoas e etc. E eu acho que assim, a hora é essa. Se não pegar agora, e o touro assim, ó, vem cá, mansinho, quietinho, vem cá meu bem, e vamos conversar. Vamos sentar todo mundo na mesa, saber o que é para fazer. Direito, com honestidade, pela lei, né? Fundamentalmente pela lei, mas valor e produto. E eu perguntaria para você, você se admirava quando você ia nesses eventos, quando vai nesses eventos, com esse público, 4 mil por dia você se referiu naquele evento, e esse público é um outro público, eu acho assim, mas você não acha que vocês precisam trazer uma grande maioria que precisa da dublagem, não conhece a dublagem, vocês precisam trazer esse público para mais próximo e conhecer a dublagem? Eu acho tudo isso que você quiser e muito mais. Agora, eu também acho que uma andorinha só não faz verão. Né? Existem coisas que me limitam. Ou bem eu vou para cá, ou bem eu vou para lá. Eu acho que existem pessoas no nosso meio que seriam fantásticas para fazer isso. São pessoas comunicativas, são pessoas que têm esse perfil, né, para fazer isso. E no outro dia me sugeriram um simpósio, um seminário, sabe, sobre a dublagem, fazer vários, né, e tudo mais. Ok, mas viabiliza como? Quer dizer, daí eu empaco, né, na infraestrutura. E também essas pessoas, né, provavelmente que tenham pensado nisso também, se empaca, né, porque se você não fortalece a sua instituição, não importa se ela é de direito autoral ou se ela é trabalhista, se você não fortalece a sua instituição, você não é nada. Porque sozinho você apanha e você é expulso, você enfim, relegado, né? Expulso não é bem o caso, mas é relegado. As calendas gregas, inclusive, né? Mas ninguém pode fazer nada contra uma entidade, contra um SATED, contra uma ANAD, contra qualquer outra que se for. Veja bem, quer dizer, não é necessariamente a ANAD. Qualquer um pode fundar uma associação. Funda.
Vai ver o trabalho que dá, tudo bem, né? Mas muitas. No México não existe uma para cada uma. E todas se dão muito bem, com um escritório arrecadador central, como, aliás, a nossa reforma de lei propõe agora, né? Um escritório arrecadador central. Existe muita controvérsia sobre isso, mas eu não conheço, excetuando alguns países e Venezuela, por exemplo, enfim, que não permitem o órgão arrecadador, mas são países que têm um problema político, digamos assim, né? Em que o governo... Alguns dizem que o governo quer meter a mão nesse dinheiro, o governo... Não é isso, quer dizer, lê a proposta, estuda a reforma, volto a dizer, estuda e vê quais são as limitações desse próprio mecanismo. Quer dizer, ele regula, você tem que prestar contas, você tem que ser um associado deles, porque você dá um caráter, né? Quer dizer, correto, jurídico e existencial a uma associação, mas não vai meter a mão no dinheiro de ninguém. O dinheiro do dublador é do dublador e ponto. Aliás, preciso marcar uma audiência, uma agenda com o ECAD, porque ando desconfiada que o ECAD está recolhendo audiovisual. E eu preciso só... Isso está ligado diretamente a você. O audiovisual, quer dizer, no sentido assim, quer dizer, a gente canta em filmes, muitos de nós, e tudo mais, e entende-se na lei que o que originou o canto é aquele que recolhe. Ou seja, se eu canto para um filme, eu recolho para o filme, né? Se eu canto para um CD, eu recolho pelo CD. Não é isso? Está bem claro isso. Então, eu não sei cadê esse dinheiro. Por exemplo, a Disney, o Walt Disney, se associou para os direitos autorais dela. Não é legal? Mas o cara sabe, né? O cara sabe o que é. Então eu quero saber, e vou saber isso mais rápido do que eu estou falando aqui, onde que está esse dinheiro? Se por um acaso foi recolhido, é indevido. E isso pertence, por exemplo, ao filho do Ricardo, que cantou Backyardigans e tal, a vida inteira, sei lá quantos episódios, e mais os filhos de todo mundo que cantam, as crianças e tal. E eu não sei. Eu recebi essa dica no último seminário, e eu vou apurar isso. Eu vou apurar isso direito. Se tiver lá, eu vou buscar. Com certeza. E o que você pretende agora, no segundo semestre, que você tá visualizando algumas diferenças? Você comentou com a gente em off algumas metas que você tem. Primeiro, na carreira e como presidente da ANAD. Eu primeiro, meu pensamento em termos de sintonia com o universo é que a Dilma fique no poder, não é? Isso é a primeira coisa. Segundo, eu estou muito assustada com essa coisa na Grécia, em seguida Portugal, em seguida Espanha. 2013 Espanha no máximo, né? E a Espanha é um país muito grande. Eu não acredito, não sei se você sabe que eu sou economista formado. Você tá. A Espanha é um país muito grande. Não vai haver condição do Fundo Monetário Europeu, do FMI e da Comunidade Europeia ajudar a Espanha. Não há como ajudar a Espanha. Não há saída também para que eles voltem saiam da zona do euro e voltem às suas moedas, né? Porque as dívidas são em euro e a moeda deles estará absolutamente desvalorizada. Evidente que os Estados Unidos se preocupa também. Então, esse cenário internacional, e por mais incrível que possa parecer, mas esse cenário internacional afeta diretamente, né, os rumos da política monetária brasileira e qualquer acordo que se possa fazer. Essa é a primeira coisa em que eu estou muito atenta, embora pouco possa fazer, não é? Porque não faço parte da FMI, infelizmente. Enfim, a segunda coisa
é que isso se encaminhando, quer dizer, a Dilma conseguindo governar politicamente, não é? Porque por mais que eu ache que existe uma força do PT que enfim, quer governar e etc., essas coisas todas políticas, que eu não vou entrar no mérito agora, ela precisa governar, quer dizer, com apoio parlamentar, porque senão não vai dar, né? Não tem condição. Enfim. Então eu espero que isso se arrume, espero que não aconteça, que se consiga manter a inflação do Brasil em termos, quer dizer, pelo menos nesse patamar que já é alto, mas pelo menos que acredito que vá. Manual página 13 esse. Agora, isso é minha grande preocupação no momento, porque tudo isso, quer dizer, todos os acordos e etc., estão dependendo desse jogo que está acontecendo e dessa crise que é mundial. Ela agora que vai tomar. Então, precisa saber, eu não acredito que a Grécia consiga, mesmo com esse aporte de dinheiro todo, não vai conseguir, ela vai precisar reformular, e se ela precisa reformular, é calote. Calote, que eu me lembre, nos anais da economia, só deu a Argentina, teve 3 a 5 anos de uma recessão brabíssima, mas a Argentina tem produto. A Argentina tem produto, então ela conseguiu sair, né? E um calote a essa altura mundial é uma coisa muito complicada. Um país do tamanho da Espanha é um negócio muito sério. Por que estou dizendo isso? A pessoa, o Sumari enlouqueceu, né? Ela estuda tanto agora que agora é o problema da Espanha. Não se trata disso, mas olha, existe a OMP, né, onde nós temos diversos acordos assinados, o Brasil tem. Existe uma guerra enorme do copyright em cima da OMP, e a OMP, agora mesmo, o Brasil foi lá e disse não aceito o copyright, e nós temos leis de proteção, que é a 6.533, etc. Mas tudo isso depende, porque se muda esse cenário mundial, né, de bancarrota, entendeu? Como é que faz? E a Dilma segura isso como? E o Brasil segura isso como? Vai aguentar uma crise mundial? Não vai? Tem reserva? Ok, tem, mas e aí? E a classe C que acendeu? Então, esse cenário todo é muito, muito complicado. Depois eu estou esperando, quer dizer, a revoada dos ministros, né, que sempre acontece, evidentemente, né? Já aconteceram alguns fora do tempo, né? A ministra da Cultura teve para cair por um barbante, né? Mas aí aconteceu o Palocci, aí aconteceu o transporte, e ainda vem mais coisas por aí, né? Evidentemente. E aí eu quero ver como é que vai ficar isso, porque o segundo semestre era muito promissor. Eu escrevi para a Dilma, como escrevi para o Lula, eu tenho um fax assinado por ela, dizendo que eu posso me reportar, sim, que ela quer resolver esse problema, sim. Muitos que são da ANAD sabem disso, alguns já comuniquei até pelo Facebook e tal. Mas, enfim, agora estamos todos em suspenso, né? Eu, principalmente, estou tentando manter minha cabeça limpa para poder, se eu tiver uma chance mínima de fazer uma negociação, eu vou tentar. Porque é a tal história do bonde da história. Se eu deixar para 2012 ou 2013, eu vou ter muito mais dificuldade. Não é que não vá conseguir. Eu vou conseguir porque é a lei. Né? Quer dizer, mas será mais difícil, inegavelmente. Não, aí depois da aula de economia veio... Rapaz, você está vendo o que um produto que somos nós significa? É tudo isso aí. É tudo isso aí, quer dizer, está tudo intrinsecamente ligado a esses seminários internacionais que o Ministério da Cultura nos convidou para participar, todos absolutamente. Foi um espetáculo isso, porque a gente conseguiu ver, quer dizer, que é uma aldeia, não é? Não é um mundo global, é uma aldeia. E aí a gente tem uma proposta de pacto com a Espanha, a gente tem com Portugal, um gabinete português de direito autoral. Olha, veja você, como as coisas são evoluídas, né? Gabinete português do direito autoral. Na Itália existe uma lei de diretor de dublagem desde 1927. Sabe? Então, eu não sei. A minha expectativa é sempre positiva, mas eu dependo disso tudo que eu disse para você. Para você fazer o norte. O norte eu tenho.
o que eles estão querendo é me desviar para o oeste. Né? Quer dizer, mas eu vou tentar voltar o Leme para, né, o norte, outra vez. Nós temos uma agenda com o pessoal do audiovisual, a chefia do audiovisual, hoje. Nós temos apoio, na verdade, a ANAD tem um apoio, e os dubladores, porque eu nunca falo assim, né? É a ANAD, eu falo, eu encho a boca e digo os dubladores, né? Quer dizer, assim, se tivesse 5 mil atrás de mim, eu sou 5 mil e eu passo essa impressão mesmo, né? Não quero nem saber. Eu acho que na hora que acontecer, vai todo mundo ganhar o seu dinheiro e acabou. Merecem. Merecem, independentemente se gosta da minha cara ou não. O dinheiro é dele, né? Então, dela, então pronto. Mas enfim, eu tenho essa agenda que eu não sei se vai ser mantida, por causa disso tudo que eu te falei, né? Mas é o que eu te disse, se eu tiver a mínima chance de colocar a mesa de negociação, eu vou colocar, mesmo, quer dizer, não no ambiente político ideal. Não é, no momento, o ambiente político ideal. Mas eu, mesmo assim, quer dizer, eu ainda vou analisar bem e tal, essas parcerias que eu tenho lá fora, estão todos muito atentos com o que está acontecendo aqui, conosco, dubladores, né? Para ver se finalmente a gente consegue resolver esse imbróglio que a gente deixou acontecer, que a gente está quase deixando escapar, mas ainda existem algumas pessoas que, pelo menos, tentam, né, que isso se torne uma realidade no futuro bem próximo.